Muito bem, estamos de volta com o programa do Rubinho. E nesta quarta-feira, o terceiro dia do quadro do programa dessa semana, Rubinho em Ação, que está tratando sobre mentes criminosas. E estamos retratando o perfil do Marim, que na manhã do dia 12 de fevereiro deste ano matou a própria filha Michele na frente da neta. Já relembramos o caso, vizinhos já comentaram. E nesta quarta-feira pela manhã nós estivemos lá no consultório da doutora Renata Fittipaldi. E nós falamos a respeito disso, tentando traçar o perfil, o que leva o pai, vocês vão entender que o que leva, né? O que se passa na cabeça de uma pessoa. Ele, de repente, pode ter acionado o gatilho da agressividade, ou ele vem demonstrando, enfim. Tivemos... E até comentamos durante a matéria que nós temos que fazer um programa dedicado a essas histórias. Mentes criminosas, mentes suicidas. Então vamos voltar nesse assunto, que a doutora Renata Fittipaldi realmente conhece e muito psicologia, comportamento humano. Então vamos ao terceiro dia do quadro Rubinho em Ação e a gente volta já já. Muito bem, nesse terceiro dia do quadro Rubinho em Ação, nós estamos no consultório da doutora Renata. Ela é psicóloga e o assunto que nós estamos tratando essa semana é com relação a mentes criminosas. Nós estamos fechando no foco do caso, né, do Marim, que matou a própria filha Michele na manhã de 12 de fevereiro. E agora conversar com a doutora Renata a respeito disso. O que leva um pai a assassinar a filha? 54 anos, não se tem um histórico de agressividade dentro da família, existe sim a separação 2 ou 3 vezes do casal, mas não se tinha histórico de agressões dentro de casa. O que leva a acontecer isso? Obrigado por abrir uma agenda, abrir um espaço da sua agenda. Eu que agradeço. Na verdade, acho que a gente pode pensar na hipótese de uma psicopatia. Quando você fala que não tem históricos de agressividade, acho que a gente precisava investigar um pouco mais e entender como que era o relacionamento deles na família. Uma outra questão importante é que, assim, quando você fala o que levou, eu acho que um motivacional aí foi a vingança. Ele não aceitou essa separação. Essa filha era a mais próxima à mãe, então ele não fez nada contra a mãe, no entanto ele fez através da filha. É como se ele tivesse feito para a mãe, é a mesma coisa, não é? Tanto é que, segundo as informações que nós conseguimos aí junto, inclusive vocês vão acompanhar na quinta e na sexta-feira a entrevista da filha mais nova, a Aline, e mais a mãe, ou seja, a ex-esposa Rosângela, que fala exatamente isso que a doutora está falando com relação aí, essa questão da vingança. A Michele era a filha mais apegada à mãe. Doutora, o fato dele jantar no dia anterior, assassinar a filha na frente da neta, sair de Indaiatuba e ir atrás da ex-esposa para assassinar. Em algum momento, ele teve arrependimento? Eu acredito que não, muito pelo contrário, foi uma situação bem planejada, não é? Ele fez um evento onde ele pudesse estar com essa filha, o jantar, e planejou, e no dia seguinte foi e efetuou o plano dele, né? Doutora, isso pode acontecer em qualquer momento da vida, de repente a pessoa surtar, não aceita o fim do relacionamento, porque passou um tempo. Ele até tinha, pelo menos o histórico que a gente tem, claro que a gente não aprofundou na conversa com os familiares, era uma família normal. A partir do momento que tiveram alguns bens, ele queria viver dessa renda e não trabalhava mais. E era cobrado pela esposa a respeito disso. Dá para se identificar algum tempo, no período desse relacionamento da vida, que vai detonar esse pavio? Olha, eu costumo dizer que ninguém surta simplesmente do nada, que as pessoas vão dando sempre sinais. Ao longo da vida, se você observar nos relacionamentos, os casos clínicos que eu tenho aqui, as pessoas sempre dão sinais. Sempre. Então, acho que a gente tem que ficar um pouco atento no contexto todo, no conteúdo todo da história. Porque ninguém surta assim de uma hora para outra, principalmente nessa idade. A faixa etária de surtos é a adolescência. Passou disso, leva uma vida normal. Então, eu acredito que
que ele deve ter dado os sinais, certamente. Nós temos informação, por exemplo, de que ele, em determinado momento, tentou jogar o carro em cima da esposa e pegou na cunhada. Depois de ter matado a filha, foi atrás da esposa numa outra cidade e, recentemente, a polícia só conseguiu chegar a ele porque ele passou a ligar para a família dizendo, o tema é até pesado, que ia comer o fígado do filho, tomando pinga, e comeria a cabeça da cunhada com pimenta. E quando preso lá na cidade de Jequié, ele não assume a materialidade do crime. Ele diz que contratou uma pessoa para matar a filha. Mas, eu conversando com a delegada de lá, ela falou que não percebeu nenhum tipo de arrependimento no que ele fez. É frio, calculista, é o perfil do psicopata mesmo, não é? Ele acaba chocando as pessoas com essa fala de que eu vou comer órgãos, né? E é uma pessoa fria, sociopata mesmo. Doutora, essa pessoa pode ter aí um período na cadeia e voltar a ter a vida normal, ou é um perigo para a sociedade? Isso é complicado de afirmar, não é? Mas eu acredito que é preciso de medicação, é preciso de psicoterapia, é preciso de todo um tratamento de apoio e ainda assim, um acompanhamento. Não é simples assim. E isso não tem cura, né? A psicopatia não tem cura. Então podemos dizer, dentro do que for acontecer, de repente pode a própria justiça determinar uma internação no manicômio? Olha só que interessante, a psicopatia, ela não sai em laudos, ela não sai ela não sai em exames, porque é um problema social, é uma doença social. Então você não tem lá uma tomografia, um exame que vai comprovar que ele é um psicopata. Isso são laudos, são testes projetivos que vão precisar ser feitos com ele para se confirmar essa psicopatia. Pode ser que ele vá para um manicômio judiciário, mas pode ser que ele vá para uma cadeia comum. E nenhum dos dois vai curar ele disso. A sociedade toda vai ter que ter todo um controle em cima dessa pessoa, porque não tem cura. Doutora, eu sei que a pergunta é meio complicada, principalmente para as pessoas em casa, e o pouco que a senhora falou me causou preocupação. Nós podemos estar convivendo com muitos psicopatas que em algum momento o gatilho vai disparar? Certamente. Inclusive tem psicopatas dóceis que andam ao nosso lado sempre. Às vezes a gente convive anos com psicopatas ao nosso lado e a gente só percebe no momento de um evento, de um surto como esse o dele. Às vezes as pessoas são casadas com psicopatas e não percebem. Dormindo com o inimigo? Com certeza. Dormindo com o inimigo. E é muito chato perceber, né? Então as pessoas meio que também não querem enxergar isso. É muito ruim. Doutora, acontecem situações, por exemplo, agressão. Começa uma agressão no namoro. E aí vai para o casamento. A primeira vez que acontece agressão, vamos dizer, aconteceu uma agressão, na minha opinião, acabou o respeito. Existe a possibilidade daquela agressão ser uma vez só e não acontecer mais durante a vida? Isso tem variáveis no meio disso, né? Qual é o comportamento dessa pessoa que foi agredida? Por que ela se permitiu ser agredida? Isso vai ser retroalimentado? Por quanto tempo? Mas, respondendo a sua pergunta de uma forma mais assertiva, é possível que esse não seja o único comportamento, porque se ele teve um comportamento desse tipo, ele vai ter outros. Ele vai ter outras investidas nesse mesmo sentido, porque talvez seja a forma como ele consegue lidar com as coisas. Por isso que eu fiz essa pergunta, para abrir um pouco o leque, porque nós estamos falando de uma morte do pai, da filha cometida pelo pai, mas a cada 3 minutos uma mulher é agredida nesse país e muitas vezes por falta de um atendimento psicológico, um atendimento social, essa mulher continua convivendo com isso, mas às vezes para se colocar, vamos dizer, tampar o sol com a peneira, os filhos são o escudo para se manter esse relacionamento. Doutora, eu sei que é muito grave, as mulheres deviam se conscientizar de que realmente chegou o fim, né? Na verdade, não tem que permitir. Eu costumo dizer para os meus pacientes, é frase de geladeira, aquelas que você escreve assim e cola na geladeira, né? Ninguém faz com a gente aquilo que a gente não deixa. Então, não permita.
Não permita ser desrespeitada. Isso verbalmente, fisicamente. Nossa, eu estou me permitindo. Eu ouvi isso agora, eu estou vendo lá a Renata falar na televisão nossa, eu estou me desrespeitando. O que eu faço? Vai procurar ajuda. Por favor, se respeite. É uma situação que só vai piorar. Só vai piorar. Eu costumo de ver e acompanho vários casos, né, de mulheres chegando. Primeiramente, liga para a polícia para prender o marido. Hoje com a Maria da Penha não fazem tanto porque não tem... eu queria retirar a queixa. Doutor, existe o amor bandido? Claro, claro que existe. Até porque é um amor patológico. É uma relação doente. Não existe... a minha esposa é doente, ou o meu marido é doente, os dois são doentes, porque se eles estão juntos nessa relação, é porque os dois estão doentes. E ela não percebe? Não, talvez nem ele perceba. Talvez nem ele perceba, porque quando você vai perguntar para um agressor, nossa, mas por que você fez isso, né? Você agrediu. Não, mas na verdade eu perdi a cabeça, eu amo, eu fiz isso porque eu amo. Como assim? Que amor é esse, doutora? Como assim? Que amor é esse? Exatamente, isso é amor? Isso é forma de amor? Agredir, machucar? Não. Mais uma vez chegando que a convivência a dois é difícil, né, doutora? Sempre. Muito. É difícil porque demanda trabalho, demanda construção. E tudo que você tem que se movimentar é complicado. Não adianta você... plantar uma sementinha e não regar, ela não vai nascer. Então demanda um processo. E tudo que é processo é mais difícil. A relação a dois é construída. Não é simplesmente, estamos juntos, pronto, vamos viver. Não, tem que fazer um pelo outro, tem que ceder, tem que promover coisas legais. Tá junto. Não é simples, não. Tá certo. Queria agradecer a doutora Renata. Precisamos fazer um programa só com ela, porque o que nós temos de mulheres sendo agredidas, homens sendo agredidos também, é um negócio impressionante. Pensa que tem. Mulher ainda tenta esconder, o homem mais ainda, que apanhou de uma mulher. Tem, a questão da a agressão psicológica, muito pior do que a agressão física, muitas vezes. Então vamos marcar para uma coisa mais profunda, temos que aprofundar nesse assunto. Queria agradecer esse dia aqui, muito importante. Não fique apavorado, de louco todo mundo tem um pouco, então não fique preocupado, né? Eu acho que se eu fosse fazer psicologia, parar no meio do curso, porque acharia que teria todas as doenças. Eu acho que é normal, eu queria que a senhora encerrasse e falasse se é normal isso, doutora. Com certeza, você sabe que o curso geralmente começa com duas salas de 180, 200 alunos e termina com uma sala de 80, porque o povo vai desistindo, né? Mas ter um pouco dos sinais das patologias é normal. Todo mundo tem um sinalzinho de todas elas. Agora, quando se caracteriza todos os sinais, aí tem que cuidar, né? Não pode ficar abrindo e fechando porta, acendendo, apagando a luz, lavando a mão, colocando a toalha certa. Dá uma bagunçada de vez em quando. Posso, né, doutora? Pode, deve. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigada.